está? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Hoje aqui então vou falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, sobre mentalidade positiva, sobre 3 mecanismos que a gente pode fazer para a gente estar mudando e ressignificando várias coisas na vida. Vou falar também um pouquinho sobre sublimação, sobre isso é um mecanismo de defesa psicológico. Também vou trazer um pouquinho sobre o poder da gratidão, transitoriedade, tá bom? E por fim, tudo isso para quê? Exatamente para você viver com qualidade de vida, para que você possa estar reconhecendo suas emoções, para que você possa estar reconhecendo cada vez mais quem você é e principalmente para você ter uma qualidade de vida. Então, falando um pouquinho sobre o processo de autoconhecimento, né? Esse processo de conhecer a si mesmo, né? Então, esse processo de autoconhecimento, tu deve estar se perguntando como é que eu começo, como é que eu faço esse processo. Esse processo, ele começa através de perguntas que você faz para você mesmo. Por exemplo, né? Como você está se sentindo agora? Você sabe identificar essa emoção ou esse sentimento? Você sabe identificar por que às vezes tu tem um comportamento muito reativo? Por que às vezes tu fica irritado? Essas são perguntas básicas para você entrar nesse processo de autoconhecimento. É claro que o autoconhecimento ele é muito mais abrangente do que apenas essas perguntas, mas é um bom começo para você estar se conhecendo. E por que esse autoconhecimento ele é tão importante, né? Esse processo de autoconhecimento ele é importante exatamente pelo motivo que você vai conseguir reconhecer aquilo que te faz bem. Consequentemente, quando tu consegue conhecer e compreender aquilo que te faz bem, tu vai fazer mais disso, né? E na medida também que tu conhece o que te faz bem, tu também vai compreender aquilo que te faz mal. Então você vai evitar aquelas situações, né? E também tu vai ter o quê? Esse autodomínio, tu vai conseguir gerenciar essas frustrações para que elas não te abalem tanto a nível psicológico, principalmente, que vai gerar o quê? Uma mudança no seu comportamento ou uma reação. Então, esse processo do autoconhecimento é essencial na vida e todos nós vamos estar nos conhecendo, né, a todos os momentos da nossa vida. É importante que você compreenda que esse processo, ele não é um processo fácil, né? Muitas vezes a gente acha e acredita que esse se conhecer, esse autoconhecimento é um processo fácil, mas ele não é. Principalmente esse processo de autoconhecimento, ele está relacionado a enxergar as sombras, né? Dentro da psicologia analítica, Jung trabalha com exatamente esse encontro das sombras para fazer a integração desses polos, das coisas que estão no inconsciente, trazer com a consciência e fazer a integração, né? Então, você saber dominar as suas sombras, né? Você não ser a peça que é movida pelas sombras, mas sim você estar dentro desse jogo, né, trazendo uma analogia, mas você dominar, né, as suas sombras, você reconhecer as suas sombras e você acolher elas. Então o processo de autoconhecimento, ele não é fácil, não se sinta mal quando você estiver no processo de autoconhecimento e você ainda não tiver as respostas que você procura. Entenda, compreenda, tenha essa compaixão com você mesmo, tenha essa autopiedade e principalmente tenha muita paciência dentro desse processo, né? E não é aquela paciência passiva, né? Uma paciência mais ativa em que você vai esperar, mas também tu vai acolher e vai fazer algo para mudar, né? Então, isso é um pouquinho do processo de autoconhecimento. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre maturidade emocional, que também podemos dizer que é a inteligência emocional. O que é isso? O que significa isso? A gente percebe, né, que atualmente tem uma grande demanda sobre esse tema. Então eu vou trazer um pouquinho alguns conceitos sobre o que é inteligência emocional e o que é a maturidade emocional. Dentro da psicologia, a maturidade emocional e a inteligência emocional está relacionada com essa compreensão que o indivíduo tem sobre suas emoções, sentimentos e comportamentos. E esse indivíduo ele não se deixa guiar por essas emoções e nem por esses sentimentos e comportamentos. Também essa inteligência emocional está relacionada não somente com a compreensão que o indivíduo tem sobre suas emoções, mas sobre as emoções de outras pessoas. Então essa inteligência emocional ela não é somente do indivíduo para com ele mesmo, mas sim também com outras pessoas. Então o indivíduo que consegue perceber uma expressão, consegue perceber aquilo que o outro está sentindo, isso também faz parte da inteligência emocional. Então, essa maturidade emocional é você conhecer, compreender aquilo que tu sente. Se tu sente raiva, se tu sente uma tristeza, se tu sente uma alegria, se tu sente um nojo, né? Compreender emoções e sentimentos e não ser dominado
por elas, né? Você ter o controle sobre elas, você entender aquilo que tu sente, você guiar aquilo que tu sente. Por exemplo, quem tem essa inteligência emocional, quem tem essa habilidade, e lembrando que todos nós conseguimos desenvolver essa habilidade ao longo que a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento. Então, quem tem essa inteligência emocional, essa maturidade emocional, não é guiado por essas emoções. Então, sente uma raiva e não vai projetar essa raiva no outro, vai compreender o que sente e vai direcionar melhor aquilo que vai fazer, né? Através do seu comportamento. Então vamos trazer aqui uma dica sobre inteligência emocional. O primeiro passo é você reconhecer as suas emoções e sentimentos. Então as emoções básicas, que é a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo. Essas são emoções primárias. A partir do momento que tu reconhece essas emoções, tu consegue compreender o quê? Aquilo que tu sente. E lembrando, tu não consegue controlar uma emoção. Você consegue controlar o seu comportamento a partir de uma emoção. Então a raiva, ela vem através, seja de vários meios, ela pode vir, através de uma discussão, uma briga, ou um projeto que tu queria que desse certo e não deu, às vezes um dia que tá chovendo e tu queria ir numa praia, né, um exemplo. Então isso vem uma emoção de raiva e tá muito ligada com a frustração. Importante que você entenda isso, compreenda e não se deixe ser guiado por essa emoção no momento. Você traga a sua consciência, né, essa metacognição de compreender aquilo que tu sente para você ter um comportamento, uma ação e não uma reação, porque toda vez que você tem uma reação baseada em uma emoção, você comete alguns erros, né? É possível de você cometer alguns erros. Então essa inteligência emocional é exatamente compreender aquilo que tu sente, tá? Eu senti isso, como que eu vou direcionar isso que eu sinto? Né? E a gente entra em outro mecanismo que é a sublimação, que eu vou falar mais adiante. Então, esse reconhecimento das emoções é o princípio para tu ter uma inteligência emocional. Você compreende o que tu sente e aí você vai fazer uma averiguação. Por exemplo, se tu tá com raiva, tu não age na raiva. Vai para um lugar isolado, respira, né? Contar até 10 funciona muito porque ele te traz o modo racional. Então, tu tá na emoção, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando tu conta até 10, você traz a sua razão e você sai do polo da emoção, ali do sistema límbico dentro do seu cérebro. Então é muito importante fazer pequenos passos, pequenos ajustes para você estar lidando com essas emoções. Após isso, vou trazer aqui o exemplo da raiva mesmo, que é algo que eu estou comentando aqui com vocês. Tu sentiu raiva, então tu vai reconhecer, tu vai se afastar para você baixar o nível de cortisol, dos hormônios, né, desse sentimento, dessa emoção, e aí você vai para qual polo? Você vai pensar, você vai fazer um questionamento socrático sobre aquela emoção. O porquê que tu sentiu aquilo? O porquê que você ficou com uma raiva? Talvez está ligado com um complexo. O complexo, ele é uma energia que está na nossa psique, na nossa mente, aonde ele está ligado com o arquétipo. A gente vem para a psicologia junguiana. Então, às vezes, tu tem um complexo mal resolvido, por exemplo, com a figura paterna. Se você tinha um pai que era muito autoritário, ou se você tinha uma mãe que era muito autoritária, toda vez que e era um autoritário assim negativo, que usava sempre o poder para manipular você, para te fazer se sentir coagido. Então, toda vez que tu for, se você não trabalhou isso dentro da sua psique, toda vez que você for lidar com alguém que tem essas características desse arquétipo, dessa imagem, tu vai o quê? Vai projetar isso. Então, você vai ativar um complexo, que é essa energia psíquica, e você vai sentir raiva. Então não é sobre a pessoa, muitas vezes, que fez aquela ação, mas sim um complexo que está lá no seu inconsciente, lá nas profundezas, né, das suas memórias. Então você vai ativar esse complexo. Então é importante que você compreenda que isso acontece, que isso existe, para você estar guiando e direcionando. Tu não consegue anular um sentimento e uma emoção. Tu consegue direcionar o seu comportamento a partir daquilo que tu sente e trazendo esse nível de consciência, exatamente esse primeiro ponto onde tu começa a ter esse autodomínio sobre suas emoções e sentimentos. Então aqui abaixo desse vídeo tem a continuação desse assunto sobre o autoconhecimento. Para você acessar esse vídeo, clica no link aqui embaixo que você vai ter o acesso a esse conteúdo sobre o autoconhecimento mais completinho.